Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible Near You, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 292, vamos ler 1 Macabeus, capítulo 11, continuando a história do povo de Deus, Eclesiástico 28 e 29 e Provérbios 23, versículos de 9 a 12. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, sabe? Talvez esse seja o dia. Talvez você estava um pouco inseguro sobre se inscrever no começo ou na metade, mas agora que você chegou até o dia 292, acho que já é hora, né, de você falar, beleza, vocês venceram, eu vou me inscrever. Como eu disse, é o dia 292 e vamos ler 1 Macabeus capítulo 11, Eclesiástico capítulos 28 e 29 e Provérbios capítulo 23, versículos de 9 a 12. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 11, Ptolomeu VI em Antioquia. O rei do Egito reuniu um exército numeroso como a areia da praia e tentou apoderar-se astutamente do império de Alexandre para anexá-lo ao seu próprio império. Marchou até a Síria com palavras de paz e o povo das cidades lhe abria as portas e saía para recebê-lo, pois o rei Alexandre havia dado ordem de acolhê-lo, visto que se tratava de seu sogro. Mas à medida que entrava nas cidades, Ptolomeu ia deixando em todas uma guarnição militar. Quando chegaram perto de Azoto, mostraram-lhe o santuário incendiado de Dagon, Azoto e seus arredores em ruínas, os cadáveres espalhados e os corpos calcinados na guerra com Jonatas, pois os havia amontoado ao longo do caminho. Contaram-lhe o que Jonatas havia feito para que o rei o reprovasse, mas o rei se calou. Jonatas saiu para recebê-lo em Jope com pompas. Saudaram-se e pernoitaram aí. Depois Jonatas acompanhou o rei até o rio Eleutero e voltou a Jerusalém. Mas o rei Ptolomeu se apoderou das cidades do litoral até Seleucida do mar, tramando planos sinistros contra Alexandre. E enviou ao rei Demétrio alguns embaixadores com esta mensagem: Vamos fazer um pacto. Eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e reinarás no império de teu pai. Estou arrependido de ter lhe dado minha filha, pois tentou matar-me. Caluniou-o, porque cobiçava seu império. Tirou-lhe sua filha e a deu a Demétrio. Dessa forma, rompeu com Alexandre e sua inimizade se tornou pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu a coroa da Ásia. Assim, cingiu sua fronte com duas coroas, do Egito e da Ásia. O rei Alexandre estava na Cilícia por esse tempo, porque os habitantes daquelas províncias se haviam revoltado. Mas ao saber do acontecido, marchou contra Ptolomeu para atacá-lo. Ptolomeu saiu para enfrentá-lo com um exército poderoso e o fez fugir. Alexandre fugiu para a Arábia em busca de proteção, enquanto o rei Ptolomeu saía vencedor. O árabe Zabdiel decapitou Alexandre e enviou a cabeça a Ptolomeu. O rei Ptolomeu morreu 2 dias depois, e os habitantes das praças fortes assassinaram as guarnições egípcias aí instaladas. Demétrio II e Jonatas. Demétrio subiu ao trono no ano 167. Nessa ocasião, Jonatas reuniu os habitantes de Judá para atacar a Acrópole de Jerusalém, e nela instalou muitas máquinas de guerra. Alguns maus patriotas, apóstatas, foram dizer ao rei que Jonatas tinha cercado a Acrópole. O rei ficou furioso ao ouvir isso e empreendeu imediatamente a marcha para Ptolemaida. Escreveu a Jonatas que não continuasse o assédio e fosse o quanto antes entrevistar-se com ele em Ptolemaida. Quando Jonatas ficou sabendo, ordenou continuar o assédio. Escolheu senadores de Israel e sacerdotes e lançou-se ao perigo. Com prata e ouro, roupas e muitos outros presentes, foi apresentar-se ao rei em Ptolemaida e o encontrou favorável. Alguns compatriotas apóstatas o acusavam, mas o rei o tratou como seus predecessores, honrando-o diante de todos os seus amigos. Confirmou-lhe o posto de sumo sacerdote e as demais funções que tinha antes, e o pôs na categoria superior dos grandes do reino.
Jonatas pediu ao rei que isentasse de impostos Judá e os 3 distritos da Samaria. Ele prometeu uns 9.000 quilos de prata. O rei o aprovou, e sobre esse ponto lhe escreveu a seguinte carta: O rei Demétrio saúda seu irmão Jonatas e o povo judeu. Nós vos enviamos, a título de informação, cópia da carta que escrevemos sobre vós ao nosso parente Lástenes. O rei Demétrio saúda seu parente Lástenes. Por seus bons sentimentos para conosco, decidimos favorecer nossos amigos judeus que respeitam nossos direitos. Nós lhes confirmamos os limites territoriais de Judá e os 3 distritos da Samaria, Aferema, Lida e Ramataim, que foram acrescentados a Judá, com todos os seus anexos, em benefício dos sacerdotes de Jerusalém, como compensação pelos impostos que pagavam anualmente ao rei pelos produtos agrícolas e pela fruta. Quanto às outras entradas nossas, a que temos direito, os dízimos e os tributos das salinas e as coroas, nós os cedemos desde este momento. É uma decisão irrevogável, que entra em vigor a partir de hoje. Providenciai fazer uma cópia, que entregareis a Jonatas e a exporeis no Monte Santo, num lugar visível. Quando o rei Demétrio viu que o país ficava tranquilo sob seu comando, tendo sido eliminada toda resistência, licenciou todas as suas tropas, cada um para a sua casa, exceto os mercenários estrangeiros que havia recrutado em ultramar. Dessa forma, ganhou a antipatia dos soldados mobilizados no tempo de seus antepassados. Então Trifão, antigo partidário de Alexandre, ao ver que todos os soldados protestavam contra Demétrio, apresentou-se a Imalcuê, o árabe preceptor de Antíoco, filho de Alexandre, e exigiu que lhe entregasse o menino para entronizá-lo como sucessor de seu pai. Contou-lhe o que Demétrio havia feito e como era impopular entre seus soldados. Trifão ficou aí muitos dias. Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse os ocupantes da Acrópole de Jerusalém e as guarnições das praças fortes que punham continuamente Israel em xeque. Demétrio lhe remeteu esta resposta: Por ti e por teu povo não só farei isso, mas também vos cumularei de honras, a ti e a teu povo, logo que tenha ocasião. Agora faze-me o favor de me enviar gente que lute em meu favor, porque todos os meus soldados desertaram. Jonatas lhe enviou a Antioquia 3.000 homens valentes. Quando se apresentaram ao rei, ele se alegrou com sua chegada. A população, umas 120.000 pessoas, organizou uma manifestação no centro da cidade com a intenção de assassinar o rei. O rei se refugiou no palácio. Os moradores ocuparam as saídas da cidade e começaram o assalto. Então o rei chamou os judeus em sua ajuda. Imediatamente se reuniram todos em torno dele. Depois se espalharam pela cidade e nesse dia mataram uns 100.000 e incendiaram a cidade, depois de recolher muitos despojos. Assim salvaram o rei. Quando os moradores viram que os judeus se haviam apoderado da cidade, acovardaram-se e clamaram ao rei, suplicando-lhe: Façamos as pazes para que os judeus deixem de nos atacar a nós e à cidade. Depuseram as armas e fizeram as pazes. Os judeus subiram no conceito do rei e de todos os súditos de seu império. Depois regressaram a Jerusalém com muitos despojos. O rei Demétrio ocupou seu trono real, e o país ficou em paz sob seu comando. Mas não cumpriu nenhuma promessa. Distanciou-se de Jonatas e, em vez de pagá-lo pelos bons serviços, causou-lhe muitos sofrimentos. Intrigas de Trifão. Depois desses acontecimentos, Trifão voltou com Antíoco, um rapaz ainda muito jovem, que subiu ao trono e cingiu a coroa. Uniram-se a ele todos os soldados que Demétrio havia licenciado com maus modos. Atacaram Demétrio e ele, derrotado, teve de fugir. Trifão apoderou-se de Antioquia, utilizando os elefantes. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas: Eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote, te ponho à frente dos 4 distritos e te confirmo grande do reino. Ele enviou uma baixela de ouro com todo o serviço completo, autorizando-o a beber em taças de ouro, a vestir púrpura e usar fivela de ouro. Nomeou seu irmão Simão governador militar na região que compreende desde a escada de Tiro até a fronteira do Egito. Jonatas partiu para percorrer a região e as cidades do outro lado do rio Eufrates. Todo o exército juntou-se a ele como aliado. Ao chegar a Ascalon, os habitantes da cidade o receberam com todas as honras.
Daí partiu para Gaza, mas os habitantes de Gaza lhe fecharam as portas. Então a cercou, saqueou os arredores e os incendiou. Os habitantes de Gaza pediram a paz a Jonatas. Ele a concedeu, mas manteve como reféns os filhos das autoridades e os enviou a Jerusalém. Depois prosseguiu sua viagem através do país até Damasco. Quando soube que os oficiais de Demétrio se encontravam em Sédes, na Galileia, com um grande exército, com o plano de atrapalhar seu projeto, saiu para enfrentá-los, deixando na região seu irmão Simão. Simão cercou Betsur, atacou-a durante muitos dias, apertando o assédio. Os habitantes da cidade lhe pediram a paz e ele a concedeu. Porém mandou evacuar a cidade, ocupou-a e pôs nela uma guarnição. Jonatas e seu exército acamparam junto ao lago de Genesaré. De madrugada, foram para a planície de Azor e se encontraram com o exército de estrangeiros que avançava contra eles pela planície. Ele os havia posto emboscadas nos montes. Eles iam de frente. Quando apareceram os emboscados e se travou o combate, todos os de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum, exceto Matatias, de Absalão, e Judas, de Calfe, oficiais do exército. Jonatas rasgou as vestes, jogou terra na cabeça e orou. Depois voltou à luta contra o inimigo e os pôs em fuga. Ao ver isso, os que haviam partido se incorporaram de novo a ele, perseguiram juntos o inimigo até seu acampamento de Sédes e aí acamparam. Os estrangeiros tiveram nesse dia umas 3.000 baixas. Depois, Jonatas voltou a Jerusalém. O livro de Eclesiástico, capítulo 28. Do vingativo se vingará o Senhor. Ele pedirá severas contas de suas culpas. Perdoa a ofensa a teu próximo, e te perdoarão os pecados quando pedires. Como pode um homem guardar rancor de outro e pedir a saúde ao Senhor? Ele não tem compaixão de seu semelhante e pede perdão dos próprios pecados? Se ele, que é carne, conserva a ira, quem lhe espiará os pecados? Pense em teu fim e faze cessar tua mágoa, na morte e corrupção, e guarda os mandamentos. Lembra-te dos mandamentos e não te zangues com teu próximo. Da aliança do Senhor e perdoa o erro. Brigas. Foge de brigas e diminuirás os pecados. O irascível acende a briga. O pecador provoca os amigos e semeia discórdia entre os que vivem na paz. Quanto mais lenha, mais arde o fogo. Quanto mais teimosia, mais arde a briga. Quanto mais poder, maior é a cólera. Quanto mais riqueza, mais cresce a ira. Uma faísca provoca um incêndio, briga acalorada derrama sangue. Se soprares a faísca, a atiçarás. Se nela cuspires, a apagarás. As duas coisas saem de tua boca. Calúnia. Amaldiçoa o murmurador e o dúplice, pois destruiu muitas amizades. Língua intrometida agitou muitos, e, fazendo-os fugir de povoado em povoado, destruiu praças fortes e derrubou palácios de nobres. Língua intrometida expulsou mulheres capazes, privando-as do fruto de suas fadigas. Quem lhe dá atenção não terá paz, nem poderá viver tranquilo. Golpe de chicote deixa vergão, golpe de língua quebra os ossos. Caíram muitos a fio de espada, mas não tantos como as vítimas da língua. Feliz quem se protege dela e não é vítima de seu furor. Quem não arrasta sua canga nem se enreda em suas cadeias, pois sua canga é de ferro e suas cadeias de bronze. A morte que ela causa é terrível. A gente está melhor no abismo. Mas não poderá dominar os bons, que não se queimarão em seu fogo. Nele cairão os que abandonam o Senhor. Ele os incendiará e não se apagará. Atrás deles os soltarão como um leão e os destroçará como uma pantera. Exortação. Rodeia tua propriedade com cerca de espinhos, guarda bem teu ouro e tua prata. Para as palavras faze para ti balança e pratos, para a boca, porta e ferrolho. Cuidado, não escorregues com a língua, e não cairás diante dos que te espreitam. Capítulo 29. Emprestar. Quem empresta ao próximo faz obra de misericórdia. Quem lhe dá uma mão, guarda os mandamentos.
Empresta a teu próximo quando necessita e paga logo ao próximo o que lhe deves. Cumpre a palavra e sê-lhe fiel, e em todo momento obterás o que necessitas. Muitos tomaram um empréstimo como um achado e prejudicaram aquele que lhes emprestou. Até consegui-lo, beijam-lhe as mãos. Diante das riquezas do próximo, humilham a voz. Na hora de devolver, adiam e pedem uma prorrogação. Importunando, recuperará apenas a metade, que considerará um achado. Em outro caso, ficará sem dinheiro e adquiriu um inimigo de graça, que o pagará com maldições e insultos, com injúrias em vez de honra. Muitos se retraem, não por maldade, mas temendo que os despojem sem motivo. Contudo, tem paciência com o pobre e não te atrases na esmola. Por amor à lei, recebe o necessitado, e em sua indigência não o despeça sem nada. Perde teu dinheiro pelo irmão e pelo próximo, e não deixes que se enferruje debaixo de uma pedra. Investe teu tesouro segundo o mandato do Altíssimo, e produzirá para ti mais que o ouro. Guarda esmolas em tua despensa, e elas te livrarão de todo o mal. Mais que escudo resistente ou poderosa lança, elas lutarão a teu favor contra o inimigo. Fiança. O homem bom se faz fiador de seu próximo. Quem não tem vergonha o abandona. Não esqueças o favor de quem se fez teu fiador, pois ele te expôs por tua causa. Quem dissipa os bens do fiador é um pecador. Quem abandona seu salvador é um mal agradecido. A fiança arruinou muitos ricos e, como as ondas do mar, sacudiu-os. Deixou sem casa homens endinheirados que tiveram de migrar para a terra estrangeira. O pecador que caiu em fiança por afã de lucro se enredará em pleitos. Ajuda o teu próximo segundo tuas possibilidades, mas cuida para não te arruinares. Em casa alheia. Para a vida são essenciais água, pão e casa, e roupa para cobrir a nudez. É melhor vida pobre ao abrigo do próprio teto do que banquete em casa alheia. Contenta-te com o que tens, pouco ou muito, e não ouvirás a caçoada da vizinhança. É vida dura ir de casa em casa, onde és forasteiro, não abrirás a boca. Receberás envergonhado hospedagem e bebida, e por cima terás de ouvir frases que ferem. Anda, forasteiro, prepara a mesa, me dá de comer o que tiveres. Vá embora, forasteiro, pois vem gente importante. Meu irmão chega para se hospedar, e preciso da casa. Duro é isto para o homem sensato. Injúrias do caseiro, caçoadas de quem empresta. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 9 a 12. Não fales a ouvidos insensatos, porque desprezarão tuas sensatas razões. Não removas os marcos antigos, nem te metas na parcela do órfão, porque o defensor dele é forte e defenderá a causa dele contra ti. Aceita a correção, dá ouvidos aos conselhos da experiência. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado por essa bênção. Obrigado por revelar essa história que faz parte da nossa história. Essa história dos Macabeus, do povo de Israel e a história do mundo. Senhor Deus, tua mão está oculta em nossas vidas e te pedimos que nos dê os olhos da fé para que possamos enxergá-la. Dá-nos um coração de fé para que possamos confiar em tua presença e nos concede uma fé viva e ativa para que possamos colocar teus mandamentos, tua sabedoria em prática. E nos ajude a te seguir hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, algumas coisinhas. 3 coisas só, que tal? Vamos começar lá em Provérbios. Tem um provérbio que ouvimos hoje que é muito parecido com um que ouvimos anteriormente, que é o seguinte: não removas os marcos antigos, nem te metas na parcela dos órfãos, porque o defensor deles é forte e defenderá a causa dele contra ti. E um tempo atrás vimos outro provérbio que meio que falava a mesma coisa, de não remover marcos antigos, não mexer em... Não são estátuas necessariamente, mas monumentos, cercas. Não mexe nelas. E isso é muito interessante. Tem um homem chamado Chesterton
E talvez ele não tenha sido o primeiro a apontar isso. Não foi, né? Porque isso já tinha aqui em Provérbios. Mas ele foi um homem que grande parte da sua vida ele era ateu e mais tarde se tornou católico. E isso tudo começou no século XX, no começo do século XX. E uma das coisas que ele disse a respeito da sabedoria, e parte do nosso objetivo nessa jornada é crescer em sabedoria, né? Estamos seguindo a palavra de Deus para que ela nos torne mais sábios. Então ele disse que se você comprasse um pedaço de terra e encontrasse uma cerca, e você não soubesse porque essa cerca estava ali, a coisa mais tola que você poderia fazer seria dizer: eu não sei por que isso está aqui, então eu vou derrubar. A coisa mais idiota que você poderia fazer seria dizer: eu não sei por que alguém construiu isso, eu não sei para que isso daqui está aqui, vamos tirar. Ele disse que essa seria a coisa mais estúpida a se fazer. Derrubar algo porque você não entendeu porque alguém colocou isso lá. E isso é tão sábio, porque muitas vezes, ao estudar a palavra de Deus, nos deparamos com ensinamentos que não entendemos muito bem. E aí dizemos: esse aqui eu não entendi o porquê dele tá aqui, então vamos ignorar. Podemos nos deparar com a sabedoria de Deus e pensar: eu não sei exatamente para que esse mandamento serve, para que fazer isso, não faz sentido. E assim somos tentados a ignorá-lo, a desconsiderar essa parte. Chesterton e aqui o livro de Provérbios nos dizem que tudo bem você derrubar uma cerca ou alguma estrutura, mas não é sábio você fazer isso sem você saber a razão pela qual ela estava ali em primeiro lugar. Porque ela pode parecer não ter nenhuma função agora, mas em algum momento ela teve. Eu não sei por que essa cerca está aqui. Bom, talvez ela esteja aí porque as pessoas que ficavam aqui antes criavam gado e essa cerca mantinha o gado dentro. Beleza, eu não tenho gado, então tudo bem derrubar ela, não preciso dela ali. E nesse caso tudo bem, porque você sabe a razão pela qual ela estava ali antes. Isso é sábio, né? Isso é inteligente. Você está tomando uma decisão baseada no que você já sabe. Mas agora, se você não souber, vai que depois daquela cerca o terreno está contaminado. Vai que depois daquela cerca tem um penhasco e ela foi colocada lá justamente para ninguém cair. De novo, se você não sabe para que aquilo está lá, não mexe. Essa é uma sabedoria que o livro de Provérbios está nos passando e isso é algo para se levar para a vida. Beleza. Agora vamos para Macabeus, lá do capítulo 11. E isso aqui é uma aula de história, né? E assim, eu devia ter comentado isso antes, e não agora que já estamos tão longe na jornada, mas antes tarde do que nunca. Que muitos livros da Bíblia, eles são históricos, né? Já passamos por livros que fazem parte da narrativa, são os livros históricos. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, eles estão nos contando a história. Josué, Juízes, estão contando a história. Mas é interessante que praticamente todas essas narrativas são diferentes de 1 Macabeus. Segundo Macabeus vai ser outra coisa, mas nesses outros livros as coisas aconteciam, havia batalhas, havia orações, eles venciam, eles perdiam, mas o tempo todo o autor do livro ia dizendo: isso aqui aconteceu por causa disso. Isso aconteceu porque Deus quis fazer tal coisa. Eles foram infiéis a Deus e por causa disso tal coisa aconteceu. Basicamente, todos aqueles outros livros históricos, eles contam a história através da lente da fé. Como Deus estava presente, como Deus estava agindo, as pessoas estavam sendo fiéis ou infiéis. Mas aqui, o capítulo 11 de 1 Macabeus destaca o fato de que o autor de Macabeus, embora seja divinamente inspirado ao nos contar essa história real, o autor não nos dá um sermão. O autor não diz: aqui é onde Deus estava presente. Sim, em algumas batalhas eles dizem: Judas Macabeu rezou e então ele venceu. Mas não fica tão claro e destacado isso como nos outros livros. Basicamente, o autor de 1 Macabeus está apenas nos contando a história com muito poucos comentários, entre aspas, né? O que é fascinante para nós, porque a gente está acostumado a ter esses comentários. Estamos tão acostumados a: beleza, agora me conta onde Deus estava envolvido nisso. Então, enquanto passamos por Macabeus, precisamos ter em mente que esse é um livro de fé. Mas o sermão foi deixado de fora. Não sei se fez sentido, mas é isso. Então tenha isso em mente, nesses próximos 5 capítulos que faltam para terminarmos o livro de 1 Macabeus. Que o sermão é meio que deixado de lado e ele foca mais na história da ascensão e queda dessas dinastias e ascensão e queda desses reis. E basicamente, como Jeff disse no episódio de introdução, ele destacou isso aqui. Essa ainda é a história do povo de Israel. Não é Deus ficando em silêncio por 400 anos. Na verdade, Deus continua sendo muito presente, muito ativo e engajado. Mas a gente precisa ter olhos para ver por nós mesmos, olhos de fé, né? Porque o autor não vai apontar isso aqui em 1 Macabeus. Beleza, agora a última coisa rapidinho. Eclesiástico.
E já falamos aqui que Eclesiástico é muito parecido com Provérbios e vai ser muito parecido com alguns dos outros livros de sabedoria. E às vezes pode parecer como só alguns conselhos soltos, né? Porém, você vê que tem temas que aparecem com uma certa frequência, e um desses temas é o poder das palavras. Então, no capítulo 28, lá no versículo 11, ele diz: uma faísca provoca um incêndio, briga acalorada derrama sangue. Pensa quantas vezes as pessoas, famílias, irmãos, irmãs, pais, foram divididos por causa de uma briguinha boba que acabou se tornando algo gigantesco. E você pensa, nossa, mas como isso foi acontecer? E nossa, eu acho incrível isso. Diz lá logo depois, né? Se soprares a faísca, a atiçarás. Se nela cuspires, a apagarás. As duas coisas saem de tua boca. E cara, isso aqui é muito verdade. Se tem uma brasa e você quer que ela vire uma chama, você assopra, né? Mas se você quiser que ela apague, você pode cuspir. E as duas coisas vêm da boca. Ou seja, você pode aumentar uma briga ou apartar uma usando de suas próprias palavras. Então, temos que pensar quais são as coisas que estão saindo da minha boca. Eu alimento brigas ou eu separo? Eu aumento a chama ou eu apago ela? Daí diz depois, no versículo 13: amaldiçoa o murmurador e o dúplice, pois destruiu muitas amizades. E aí continua quase até o final do capítulo 28 com esse tema do poder das palavras, o poder do que dizemos. E como, assim, normalmente na confissão, a coisa que as pessoas deixam por último para confessar, ou às vezes nem mencionam, é fofoca ou calúnia. Ou qualquer coisa assim, né, de falar de outra pessoa. Porque se tornou o que podemos chamar de um pecado aceitável hoje em dia, né? E quando eu digo pecado aceitável, eu quero dizer que é o tipo de pecado que as pessoas falam quando vão falar com que tipo de pecado elas têm problema. Tipo, eu tenho problema de raiva. Aí a outra, eu luto muito contra a preguiça. Enquanto pecados, entre aspas, mais graves, as pessoas não mencionam nesse tipo de conversa. Mas o que acontece é que a fofoca, diz lá no versículo 17: golpe de chicote deixa vergão, golpe de língua quebra os ossos. Ou seja, golpe de chicote machuca, é horrível. Mas o golpe da língua quebra os ossos, né? Daí continua: caíram muitos a fio de espada, mas não tantos como as vítimas da língua. Então, de novo, destacando que nossas palavras são extremamente poderosas. E por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a usar bem nossas palavras, que sejamos sábios ao falar, para dar glória a Deus e não trazer a destruição para as pessoas ao nosso redor. Mas isso é uma luta para muitos de nós e por isso precisamos de orações. Eu estou rezando por você e por favor rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.